Em uma cidadezinha isolada no interior, cercada por densas florestas e longas estradas desertas, havia um pequeno mercado chamado Delícias do Campo. Ele era famoso por suas carnes frescas e cortes que pareciam derreter na boca. Os moradores sempre elogiavam a qualidade da mercadoria, mas poucos paravam para pensar sobre como um mercado tão pequeno conseguia manter um estoque tão invejável. Cláudia era uma jovem de 24 anos que havia recentemente se mudado para a cidade. Tentando escapar do caos da cidade grande e recomeçar sua vida, aceitou um emprego no Delícias do Campo como caixa e assistente geral. O trabalho não era dos mais empolgantes, mas a paga era suficiente para suas despesas, e o ambiente, ao menos à primeira vista, parecia tranquilo. Os donos do mercado, o casal Batista, eram pessoas reservadas. Dona Marta, uma mulher de meia idade com olhos penetrantes e um sorriso sempre contido, cuidava do caixa e da organização. Seu marido, seu Olavo, um homem corpulento e de fala grave, era o responsável pelo abastecimento do estoque e, principalmente, pelo setor do açougue. Poucos se atreviam a perguntar de onde vinham as carnes, mas a resposta era sempre a mesma: temos fornecedores exclusivos de fora. Nos primeiros meses, Cláudia não percebeu nada de estranho. O mercado tinha movimento constante, e os clientes eram simpáticos. Contudo, ao passar do tempo, ela começou a notar peculiaridades que antes lhe escapavam. Primeiro, o cheiro no fundo do mercado. Um odor ferroso e denso, que parecia escapar do setor de carnes e se espalhar pelo ambiente nos finais de tarde. Quando ela questionou Marta sobre isso, recebeu um olhar gelado e a simples resposta: algumas carnes são mais fortes. Cláudia também percebia que, de tempos em tempos, algumas pessoas da cidade desapareciam. Os moradores comentavam de forma vaga: fulano deve ter ido embora sem avisar ou sabe como é, gente inquieta. Mas para Cláudia, a frequência dos desaparecimentos era inquietante. Certa vez, ela tentou conversar com a dona do mercadinho sobre uma dessas pessoas, um cliente que costumava comprar carne toda semana e que, de repente, não apareceu mais. Marta sorriu de forma estranha e respondeu: ele encontrou o que procurava, antes de mudar rapidamente de assunto. Uma noite, quando Cláudia ficou encarregada de fechar o mercado sozinha, ouviu barulhos vindos do porão. O acesso ao porão era restrito, e Marta sempre deixava claro que ninguém, exceto Olavo, poderia entrar lá. Mas os sons eram perturbadores, e algo entre gemidos e arranhados, como se algum animal estivesse preso. O coração de Cláudia disparou, mas ela decidiu ignorar, dizendo a si mesma que poderia ser apenas um rato ou algum problema nas tubulações. Na manhã seguinte, ao relatar os barulhos a Marta, a dona do mercado ficou estranhamente quieta. Depois de alguns segundos, ela respondeu com um tom apático: às vezes o vento engana os ouvidos. Esqueça isso. A resposta não a confortou. Pelo contrário, aumentou sua curiosidade. Determinada a descobrir o que estava acontecendo, Cláudia começou a observar mais atentamente os Batista. Notou que Olavo frequentemente carregava caixas pesadas para o porão tarde da noite. Sempre que fazia isso, ele trancava a porta atrás de si e voltava com as roupas manchadas, justificando que havia derramado sangue de carne fresca. Cláudia também percebeu que os Batista evitavam comer qualquer coisa que não fosse preparada por eles mesmos. Quando algum cliente oferecia algo, Marta recusava educadamente, mas com um olhar que transparecia desprezo. A gota d'água veio em uma tarde chuvosa. Enquanto limpava o estoque, Cláudia encontrou um brinco de ouro em uma das caixas de carne. O brinco parecia familiar e pertencia à jovem Letícia, que havia desaparecido semanas antes. Sentindo um frio subir pela espinha, Cláudia guardou o objeto no bolso e decidiu que precisava investigar o porão. Naquela mesma noite, ela voltou ao mercado após o fechamento. Com uma lanterna e um alfinete para destrancar a porta, conseguiu entrar.
O cheiro lá dentro era insuportável, misturando ferro, podridão e algo ainda mais grotesco. Ela desceu as escadas cuidadosamente, cada degrau rangendo sob seus pés. Ao chegar ao fundo, viu algo que nunca poderia esquecer. O porão era um verdadeiro abatedouro. Ganchos pendiam do teto, com restos de carne que, para seu horror, ela percebeu não serem de animais. Havia roupas espalhadas pelo chão, pertences pessoais de pessoas que Cláudia reconheceu como moradores desaparecidos. Uma bancada estava repleta de ferramentas afiadas e ensanguentadas, e no centro do local, havia um grande freezer industrial. Com as mãos trêmulas, ela abriu o freezer. Dentro, pedaços de corpos humanos estavam cuidadosamente embalados, prontos para serem vendidos como carne bovina. Cláudia sentiu o estômago revirar e caiu de joelhos, tentando conter o grito que ameaçava escapar. Ela precisava sair dali e chamar a polícia. Quando se virou para subir as escadas, deu de cara com Olavo. Ele segurava um cutelo, e seu rosto estava coberto por uma expressão sombria. "Você não devia estar aqui, menina", ele disse, em um tom frio e ameaçador. Antes que pudesse reagir, Marta apareceu por trás dele, bloqueando qualquer rota de fuga. "Curiosidade é perigosa, Cláudia", ela disse, segurando uma corda em uma das mãos. Cláudia tentou explicar, implorar por sua vida, mas os Batista não mostraram piedade. "Você poderia ter tido uma vida tranquila aqui, mas agora sabe demais", disse Marta. Cláudia, em um último ato de desespero, chutou a perna de Olavo e correu em direção às escadas. Ele gritou de dor e caiu, mas Marta foi rápida. Ela agarrou Cláudia pelo cabelo, mas a jovem conseguiu se soltar, deixando para trás um punhado de fios. Cláudia correu pela noite chuvosa até a delegacia da cidade. A polícia inicialmente hesitou em acreditar em sua história, mas ao acompanhá-la até o mercado e descobrir o porão, os horrores que viram confirmaram tudo. Os Batista foram presos, mas nunca revelaram quantas vítimas fizeram. O mercado foi fechado, e a cidade nunca mais foi a mesma. Cláudia, embora sobrevivesse, carregaria para sempre as cicatrizes daquela noite, lembrando-se de que alguns segredos nunca devem ser descobertos.